Olá! Hoje nós vamos estar resolvendo o exercício 1 do primeiro ano do PET, na semana 5. Bom, vamos lá. Das afirmações a seguir, qual não pode ser atribuída ao modelo atômico de John Dalton? Bom, antes da gente começar, acho que é importante a gente lembrar um pouco os conceitos da teoria do Dalton. Bom, a teoria do Dalton foi a primeira tentativa completa de descrever toda a matéria em termos de átomos e suas propriedades. O Dalton baseou sua teoria na lei da conservação das massas e lei das proporções constantes. A primeira parte da teoria afirma que toda a matéria é composta por átomos que são indivisíveis. A segunda parte da teoria diz que todos os átomos de um determinado elemento possuem a massa e propriedades idênticas. A terceira parte diz que compostos são combinações de dois ou mais tipos diferentes de átomos. A quarta parte da teoria afirma que a reação química é um rearranjo de átomos. Bom, analisando as alternativas, vamos lá. Os átomos apresentam formatos esféricos. Sim, a teoria do Dalton também é conhecida como da bola de bilhar. Os átomos de um mesmo elemento são idênticos. A gente disse aqui no começo, sim. Os átomos são indivisíveis, também é uma característica. Os átomos são constituídos de cargas elétricas. A teoria do Dalton não fala da natureza elétrica do átomo, isso só é atribuída na teoria do Rutherford em 1911. Os átomos são maciços, também é uma característica do modelo atômico de Dalton. E como ele pede para assinalar a que não pode ser atribuída ao modelo de Dalton, é a alternativa D. Olá, meu nome é Karen e essa semana eu vou fazer a resolução do exercício 2 do PET, volume 2, semana 5. A luz emitida por lâmpadas de sódio ou de mercúrio da iluminação pública provém de átomos que foram excitados. Esse fato pode ser explicado considerando o modelo atômico de... Então, quando um átomo recebe energia, um ou mais elétrons saltam para órbitas mais externas que as usuais. Então, ele passa do estado fundamental para o estado excitado. Após perder energia, liberando fótons, os elétrons voltam às suas órbitas padrões. Então, ele sai do estado excitado e vai para o estado fundamental. Aqui nessa imagem, a gente pode ver o elétron no estado fundamental, ele recebe energia e vai para o estado excitado. Ao retornar para o estado fundamental, ocorre a emissão de energia, que é o que dá o brilho nas luzes. Então, o modelo atômico que explica isso, essa teoria, é o modelo de Bohr. Oi, gente, meu nome é Aline, eu faço parte do PIBID e eu tô aqui para corrigir com vocês os exercícios 3 e 4. Então, vamos começar com o 3. Observe a representação para o átomo de carbono 14 que é utilizado na datação de artefatos arqueológicos. Está representado a seguir. O número de prótons, nêutrons e elétrons de um átomo de carbono 14 são respectivamente. Então, ele deu aqui a representação pra gente, certo? Aí aqui o carbono 14. Esse 14 aqui em cima a gente sabe que é a massa, certo? Então, é o A. Esse 6 aqui embaixo, a gente sabe que é o número atômico. O número atômico é o mesmo que próton, certo? Então, os prótons são 6. Agora, a gente vai conseguir achar o nêutron e o elétron. O próton é 6, aqui a gente achou já. Os nêutrons, como que a gente faz? A gente sabe que a massa atômica aqui são os prótons mais os nêutrons, certo? Então, os nêutrons vão ser, concordam que vai ser a massa menos os prótons? Então, os nêutrons vai ser 14 menos 6, que é o que a gente tem aqui. Então, o número de nêutrons vai ser 8. E o número de elétrons? Em um átomo estável, o número de elétrons é o mesmo que o número de prótons, certo? Então, os elétrons vai ser 6. Então, qual que vai ser a resposta? Ele pergunta aqui, ó, o número de prótons, nêutrons e elétrons, respectivamente. Então,
Número de prótons, 6. Número de nêutrons, 8. Número de elétrons, 6. Qual a resposta que bate com essa? É a resposta B, certo? Então, essa é a resposta da atividade 3, bem tranquilo. Agora, vamos para questão 4. Na questão 4, ela fala assim: em um átomo com 22 elétrons e 26 nêutrons, seu número atômico e número de massa são respectivamente. Então, aqui a gente tem, ó, o átomo X, aqui a massa atômica, que a gente quer saber, os nêutrons a gente tem, que é 26, e o número atômico é outra coisa que a gente quer saber, que é o Z aqui. E aí ele deu pra gente que os elétrons é 22 elétrons. Como eu falei anteriormente, em um átomo estável, o número de prótons é igual ao número de elétrons, certo? Então, o número atômico não é o mesmo que o número de prótons. Então, a gente vai concluir que o número de prótons ou o número atômico é 22, certo? Agora, pra gente saber quanto que é a massa. A massa não é o número de nêutrons mais o número atômico? Então, aí a gente substitui os valores e vai achar que a massa vai ser 48, certo? Então, aqui ele pergunta pra gente: em um átomo com 22 elétrons e 26 nêutrons, seu número atômico e número de massa são respectivamente. Então, o número atômico primeiro e depois o número de massa. O número atômico é 22. O número de massa é 48, certo? Então, a resposta certa vai ser a letra C. Bem tranquilo também. Questão 5. Considere as espécies indicadas no quadro a seguir e responda as questões propostas, apresentando justificativa para suas respostas. Aí nós temos um quadro, onde temos aí 5 tipos de átomos e os números de prótons, nêutrons e elétrons de cada átomo, de cada um dos 5. Então, a letra A pergunta: quais desses átomos são de um mesmo elemento químico? Nós temos aqui que a principal característica do elemento químico é o seu número de prótons, ou seja, o seu número atômico. E os átomos que apresentam o mesmo número de prótons são os átomos 4 e 5, chamamos de isótopos. Letra B. Que átomos estão eletricamente neutros? Para um átomo estar eletricamente neutro, ele precisa estar com o mesmo número de prótons e mesmo número de elétrons, porque a carga positiva, o número de prótons, vai ser neutralizada pela carga negativa. E aí, eletricamente neutros quer dizer que eu tenho o mesmo número de cargas positivas e cargas negativas. Okay? E os átomos que apresentam o mesmo número de prótons, que são as cargas positivas, e elétrons, que são as cargas negativas, são os átomos 4 e 5. Letra C. Qual espécie é um ânion? Ânion é o íon negativo, que por diferença de prótons e elétrons possui mais elétrons do que prótons. Então, o átomo que possui mais elétrons do que prótons é o átomo 2. Como podemos ver, 17 prótons, número atômico 17, e 18 elétrons. Ok? Vamos lá. Letra D. Que átomos são isótopos entre si? Então, nós temos aí isótopos, é porque tem o mesmo número de prótons. Então, é o mesmo elemento químico, só que contém massas diferentes, então são chamados isótopos. Os átomos isótopos entre si são os átomos 4 e 5. Letra E. Que espécie é um cátion? Nós temos aqui o cátion, que é o íon positivo, que por diferença de prótons e elétrons possui mais prótons que elétrons. E nós temos aqui o átomo 1, que tem 13 prótons e 10 elétrons, é um cátion. O átomo 2, que tem 19 prótons e 18 elétrons, também é um cátion.
Então, os átomos que apresentam essas características são os átomos 1 e 3. Ok? Questão 5 respondida. Esse foi o PET do primeiro ano, volume 2, semana 5. Um molde de abraço.